5 erros que te impedem de vender no Mercado Livre. Se você está começando a vender no Mercado Livre agora, ou se está pretendendo começar a vender no Mercado Livre, esses são erros que vão fazer com que você não consiga ter sucesso ao vender no Mercado Livre. Indo direto ao ponto aqui, qual que seria o primeiro erro? O primeiro erro é você ser imediatista, você querer ter muito resultado rápido. Algumas pessoas, quando elas entram para vender no Mercado Livre, elas estão com a expectativa desalinhada. Elas acham que elas vão começar a vender hoje e já nos primeiros dias, já nas primeiras semanas, elas vão bombar de vender, já vão ganhar muito dinheiro vendendo no Mercado Livre. Isso não vai acontecer. Quando você começa a vender no Mercado Livre, você tem que entender que é um processo de médio e longo prazo. Você vai otimizando o seu produto, você vai otimizando o seu cadastro, aos poucos você vai ganhando relevância, você vai fazendo mais vendas, acumulando mais histórico de vendas, e aí com o tempo você vai ganhando mais destaque dentro do algoritmo, você vai sendo mais relevante no algoritmo e as suas vendas vão tracionando. Você vai tendo muito mais vendas recorrentes, vendas diárias em grande volume. Porém, esse processo é uma construção. Você não vai conseguir começar hoje e já nos primeiros dias tá bombando de vender no Mercado Livre. Então, se você hoje está entrando com essa expectativa, achando que dá para ganhar dinheiro no Mercado Livre rápido, ganhar muito dinheiro no Mercado Livre rápido, você vai se frustrar e aí a pessoa ela começa com a expectativa errada, né, com a expectativa desalinhada, e como ela não consegue ganhar muito dinheiro em uma semana, em 2 semanas, nos primeiros dias, ela acha que aquilo não funciona e ela desiste de algo que poderia ser muito promissor caso ela insistisse, caso ela esperasse o tempo necessário para que as coisas acontecessem. Claro que também não adianta você só ficar esperando as coisas acontecerem se você não estiver fazendo as estratégias corretas. Você tem que aplicar as estratégias corretas, fazer o que tem que ser feito e aguardar o tempo necessário para que as coisas comecem a acontecer. Então, ser imediatista, entrar achando que vai começar a bombar de vender logo no início, é um erro que acontece muito com vários iniciantes e eles acabam se frustrando, desistindo de algo que poderia ser muito promissor, de algo que poderia dar muito dinheiro para eles, beleza? O segundo erro que te impede de vender no Mercado Livre é você ignorar o algoritmo. O Mercado Livre, ele é uma estrutura de programação, que a gente chama de algoritmo. As regras de programação que estão dentro do Mercado Livre, elas são chamadas de algoritmo. Então, o algoritmo é o que define quais são as regras, como que faz para aparecer um produto, como que faz para ranquear um produto melhor posicionado do que outro produto. Então o Mercado Livre tem várias regras que você precisa entender como que isso funciona para você trabalhar a favor do algoritmo, para você ser melhor posicionado, para você ser favorecido pelo algoritmo. E aí eu vou destacar aqui 3 pontos principais dentro do algoritmo. O primeiro ponto é que você precisa primeiro aparecer. Para você vender, antes de você vender, você tem que aparecer para alguém, essa pessoa tem que clicar em você para ela comprar. Então se você nem aparecer para as pessoas, você não vai conseguir vender no Mercado Livre. E para você aparecer, você tem que aplicar as técnicas de SEO, que seria a sigla de Search Engine Optimization. Você usar as palavras-chave e os termos que os clientes estão pesquisando, esses termos e as palavras, você tem que colocar isso no nome do seu produto. Você tem que colocar isso na sua ficha técnica, na sua descrição. Quanto melhor otimizado for o seu nome, de acordo com as palavras-chave e os termos que estão sendo pesquisados, mais chance você tem de aparecer bem ranqueado, bem posicionado nos resultados de pesquisa do Mercado Livre. Se você não fizer essa otimização, se você não levar em consideração os termos e as palavras-chave que as pessoas digitam para encontrar os produtos e você colocar isso no seu cadastro, no seu nome, você vai ter muito mais desafios, muito mais dificuldade de aparecer na pesquisa. E como eu falei, se você não aparece, você não consegue vender. Então, entender o algoritmo, como funciona essa questão, essa otimização SEO, para trabalhar isso a seu favor, vai te beneficiar e fazer com que você consiga aparecer mais e dessa forma vender mais também dentro do Mercado Livre, beleza? O segundo ponto aqui, depois que você aparece, é que você tem que ser clicado. O cliente vai ver vários vendedores que vendem aquele produto que ele pesquisou e ele vai escolher qual desses ele vai clicar para acessar o produto, para ver mais detalhes do produto. Então, para você ser clicado, também tem algumas características que você tem que levar em consideração. Uma delas é o preço. O seu preço ele tem que ser atrativo ao ponto do cliente querer conhecer mais o seu produto, entender mais sobre o seu produto. Se o preço for muito acima do preço dos concorrentes, o cliente dificilmente vai escolher clicar no seu produto porque ele vai comparar, como aparece vários concorrentes vendendo o mesmo produto ou produtos parecidos, o cliente ele já tem uma noção média de quanto que estão cobrando por aquele produto. Então, o seu preço tem que ser um preço atrativo para atrair o clique. O segundo ponto é a foto de capa. A sua foto de capa ela tem que chamar atenção para que o cliente sinta desejo em clicar, em conhecer mais o seu produto. E uma alternativa para você escolher uma foto de capa chamativa, uma foto de capa otimizada, é você modelar a foto de capa que seus principais concorrentes estão usando. Quando eu falo modelar, não é copiar. Você não vai pegar a foto do concorrente, copiar e usar a mesma foto. Você não pode fazer isso porque você pode ser penalizado pelo Mercado Livre. Você vai olhar quais são as fotos que os meus principais concorrentes estão usando como foto de capa, que é aquela primeira foto que aparece no resultado de pesquisa, e você vai produzir uma foto semelhante àquelas, pegando características de fotos diferentes e somando na sua foto de capa para que a sua foto de capa fique mais completa, fique com mais diferenciais, fique mais destacada em comparação aos concorrentes. Então a foto é um critério muito importante que faz com que você tenha mais cliques dentro da pesquisa do Mercado Livre. O frete, você ter a melhor opção de frete possível. Claro que quando você começa, você não vai ter acesso a todas as opções logísticas do Mercado Livre, né? Você só consegue ter acesso a outras opções logísticas quando você tem volume de venda, por exemplo, o fulfillment, que é você deixar o seu produto nos estoques do Mercado Livre, nos galpões do Mercado Livre, para que o Mercado
Livre faça todo o processo de expedição. Você só vai conseguir deixar o seu produto no estoque do Mercado Livre quando você já tem um certo volume de vendas. Quando você está começando agora, que você não tem nenhuma venda, não dá para você usar o full do Mercado Livre e aí o seu frete não fica tão atrativo quanto os de vendedores que estão no full. Mas você sempre tem que usar as melhores opções que estão disponíveis no seu atual momento para que o seu frete fique o mais atrativo possível. E a sua reputação também é algo que a pessoa leva em consideração antes de clicar no seu produto. Se ele já percebe que a sua reputação não é boa, que você tem uma avaliação negativa, que você tem poucas estrelas ali na avaliação, o cliente tende a não clicar no seu anúncio, ele tende a clicar em outro vendedor que está com uma classificação, com uma reputação melhor. Então você ter uma boa reputação faz com que você atraia mais cliques também, beleza? Então esses pontos são muito importantes para que você fique otimizado em relação a ser mais clicado dentro do Mercado Livre. E um terceiro ponto aqui, depois que a pessoa clica em você, né, você tem que fazer de tudo para conseguir persuadir e vender para aquela pessoa, vender para aquele cliente. E para que você consiga aumentar suas chances de vendas no Mercado Livre, você tem que fazer um cadastro que a gente chama de cadastro estrela, que é um cadastro extremamente otimizado e um cadastro extremamente completo. Esse cadastro tem algumas fotos que você tem que ter, que são fotos estratégicas, são fotos intencionais, que elas precisam estar ali porque essas fotos vão fazer com que você tenha mais chance de vender do que simplesmente colocar qualquer foto que vem da sua cabeça ou pegar as fotos do fornecedor e colocar as fotos do fornecedor. Isso vai fazer com que você tenha mais dificuldades para vender. Agora, tendo as fotos certas, as fotos estratégicas, você aumenta muito o potencial de vendas do seu cadastro, do seu anúncio. A descrição completa, né, colocando as vantagens, as características do seu produto, a ficha técnica completa, as informações complementares, o vídeo review, que é aquele vídeo de apresentação do seu produto. Então, todas essas informações, elas têm que estar completas. Inclusive, a gente tem no nosso curso o mapa do Mercado Livre, onde a gente mostra na prática como que você faz esse cadastro estrela. A gente mostra quais são as fotos que você tem que colocar, por que essa foto é importante, como que tem que ser essa foto, como que tem que ser a descrição, como que tem que ser a ficha técnica, como que tem que ser as informações complementares. A gente mostra cada bloco de texto que você tem que colocar. Tem até um documento que você pode fazer o download para você completar esse documento e ter o cadastro mais completo possível. Como que tem que ser o vídeo review, o que você tem que falar no vídeo. A gente mostra vários exemplos de vídeos que você pode usar para ter um cadastro com o maior potencial de vendas possível, tá? Então, quando você tem esse cadastro completo, esse cadastro estrela, você aumenta muito as suas chances de venda. E quanto mais você vende, mais o algoritmo do Mercado Livre enxerga você relevante. Por quê? Vamos imaginar que o Mercado Livre ele tem que escolher qual produto ele coloca primeiro no resultado de pesquisa. Então a pessoa pesquisou por um produto, o Mercado Livre ele tem que escolher quais produtos vão aparecer nas primeiras colocações. O Mercado Livre sempre vai preferir colocar nas primeiras posições de um resultado de pesquisa aqueles produtos que têm mais chance de vender, aqueles produtos que têm mais tração de vendas. E como que o Mercado Livre sabe isso, né? Através da taxa de conversão. De acordo com o número de pessoas que entram naquele cadastro e o número de pessoas que compram, ele sabe se aquele cadastro converte bem ou não. Vamos imaginar o seguinte, imagina que 100 pessoas entraram no seu produto, clicaram e acessaram o seu anúncio, o seu cadastro do produto. E dessas 100 pessoas, uma pessoa comprou. Então você converteu 1%. De 100 pessoas que entraram, só uma comprou. Agora imagina aqui, de 100 pessoas que entraram no seu cadastro, 5 pessoas compraram. Você teve 5% de conversão. E aí o Mercado Livre tem que escolher qual produto, qual vendedor, né, que ele vai colocar nas primeiras posições. Um vendedor que converte 1% ou um vendedor que converte 5%. Claro que o Mercado Livre vai preferir colocar nas primeiras posições um vendedor que converte 5%, porque aquele vendedor tem chance de vender mais e, consequentemente, o Mercado Livre ganha mais dinheiro com aquele vendedor. Não tem por que o Mercado Livre colocar em destaque um vendedor que o cadastro do vendedor tem baixa conversão, porque o Mercado Livre vai deixar de ganhar dinheiro. O Mercado Livre só ganha dinheiro quando você vende. Então, o vendedor que tem mais chance de vender é o vendedor que vai ganhar mais destaque dentro do Mercado Livre, porque esse vendedor é o que vai gerar mais dinheiro para o Mercado Livre. Então, você ter uma boa taxa de conversão faz toda a diferença, tanto para você ganhar mais dinheiro, para você fazer mais venda, quanto para você ficar melhor ranqueado, melhor posicionado dentro do Mercado Livre. Por isso que o cadastro estrela é uma das áreas mais importantes, uma das áreas mais estratégicas quando você começa a vender no Mercado Livre, porque com o cadastro estrela você consegue aumentar a sua conversão, aumentando a sua conversão você acumula mais vendas e você ganha mais relevância dentro do Mercado Livre, né, ficando melhor posicionado dentro do Mercado Livre. Então, quando você não entende isso, ou seja, quando você ignora o algoritmo, você vai fazer as coisas da sua cabeça, vai fazer as coisas de qualquer jeito e você não vai conseguir vender no Mercado Livre, você não vai conseguir ter sucesso vendendo no Mercado Livre. Você tem que saber o que você está fazendo. Tá, eu vou vender no Mercado Livre, o que eu tenho que fazer? Você tem que otimizar para você ser encontrado, depois você tem que otimizar para você ser clicado, depois você tem que otimizar para você ser comprado, para as pessoas comprarem seu produto. Cada um desses pontos tem otimizações particulares para que você consiga atingir esses resultados. Então, você precisa, né, trabalhar a favor do algoritmo, beleza? Um terceiro erro que te impede de começar a vender no Mercado Livre com sucesso é você ignorar os concorrentes. Então, você não pode ignorar o algoritmo e você também não pode ignorar os seus concorrentes. E quando eu falo ignorar os concorrentes, é o seguinte, você não pode ignorar a demanda dos
produtos. Então não faz sentido você começar a vender no Mercado Livre um produto que você não pesquisou se ele já tem alto volume de vendas no Mercado Livre ou não. Porque às vezes você vai escolher um produto da sua cabeça ou um produto que você já vende, por exemplo, na loja física, você imagina que aquele produto vai vender bem também no Mercado Livre. E às vezes esse produto não vende bem no Mercado Livre. Então você vender sem antes pesquisar se o produto tem demanda ou não, ou seja, vou olhar meus concorrentes para saber, esses concorrentes que já vendem esse produto que eu pretendo vender, estão vendendo bem? Tem alto volume de vendas nesses concorrentes ou não? A maioria que eu vi aqui dos concorrentes estão com baixo volume de vendas, está vendendo lá 5 unidades, 15 unidades, 20 unidades, que é um baixo volume. Se eu também for vender esse produto, provavelmente eu também vou ter baixo volume de vendas, eu não vou conseguir escalar. Agora, se eu pesquisei pelo produto, a maioria dos vendedores que eu achei, eles têm alto volume de vendas, 500 vendas, 1000 vendas, 5 mil vendas, 10 mil vendas, significa que tem muita gente querendo comprar aquele produto, tem muito interesse em comprar aquele produto, então é um produto que tem alta demanda. Esse produto eu tenho mais chance de vender ele do que um produto que tem baixa demanda no Mercado Livre, tá? Então, olhar a demanda dos produtos que você pretende vender, analisando os seus concorrentes, é um critério muito importante e essencial. O segundo ponto é entender como está a oferta do seu concorrente, como que ele está colocando, como que ele está apresentando o produto, qual que é o preço que ele está cobrando, como que está o frete dele, se ele está dando desconto ou se ele não está dando desconto, se ele está vendendo na modalidade clássico ou na modalidade premium, né? Quando você cadastra para vender no Mercado Livre, cada produto que você for cadastrar, você pode escolher se você quer vender no clássico ou no premium. Quando você vende no clássico, você paga uma comissão menor, que é de 10 a 14%, e quando você vende no premium, você paga uma comissão maior, que é de 15 a 19%. Essa variação depende da categoria do produto que você vende. Porém, no premium, o seu cliente tem a opção de comprar com parcelamento sem juros. Já no clássico, quando você vende, quando você cadastra o produto no clássico, o cliente não vai conseguir comprar com parcelamento sem juros. Então você precisa avaliar isso nos seus concorrentes. Se a maioria está vendendo com parcelamento sem juros, se a maioria está vendendo sem parcelamento sem juros, para você se posicionar, para você colocar o seu produto com diferenciais se comparado à sua concorrência. E um ponto muito importante para isso é você ser competitivo em relação ao preço. Então você vai analisar a oferta do concorrente, e quando você analisa a oferta, não é só preço, tá? Oferta é o que está sendo oferecido, o que está sendo ofertado. Então você vai analisar o preço, você vai analisar o frete, você vai analisar as condições de pagamento, se tem parcelamento sem juros ou não, como que está a apresentação, quais fotos eles estão usando, como que está a descrição, toda a reputação, tudo tem que ser analisado nos seus concorrentes, para você entrar, cadastrar o seu produto mais otimizado, com mais elementos, com mais diferenciais do que os concorrentes que já estão vendendo aquele produto. E um dos pontos principais é o preço, você ser competitivo, você ter um preço atrativo que, comparado com a média dos concorrentes, seja um preço realmente que vai chamar atenção, seja um preço realmente irresistível para o seu cliente comprar. Se você entra para vender no Mercado Livre com um preço que está muito acima da média, dificilmente você vai conseguir ter sucesso vendendo no Mercado Livre, principalmente quando você está começando, que você ainda não é relevante no algoritmo, que você ainda não tem histórico de vendas. O algoritmo não vai te ranquear bem, você não vai ter diferenciais para chamar atenção dentro do Mercado Livre se seu preço for muito maior do que a média do preço praticado ali. Então, no começo, é importante que você seja bem competitivo para você ter um diferencial, para você ser enxergado pelo algoritmo e aparecer mais vezes para as pessoas ali, tá? Então, ignorar os seus concorrentes vai fazer com que você ignore todos os pontos que eu falei, e ignorando esses pontos que eu falei, você dificilmente vai ter sucesso vendendo no Mercado Livre. O quarto ponto aqui, né? O quarto erro que te impede de vender no Mercado Livre é não usar a central de marketing. O Mercado Livre, quando você se cadastra, lá na sua central de vendedor, tem uma opção do central de marketing, onde você consegue criar algumas ações, algumas promoções, e você usar isso vai ajudar você a ter uma oferta mais atrativa, uma oferta mais competitiva. Por exemplo, na central de marketing você consegue dar um desconto, você consegue colocar o preço do seu produto com um desconto, sei lá, de 10, 15, 20%. O próprio Mercado Livre sugere qual percentual de desconto você pode aplicar, né? Ele dá uma sugestão baseado na sua concorrência, mas você pode colocar o percentual que você quiser ali. Quando você coloca um desconto, por exemplo, no seu produto, você deixa o seu produto mais atrativo, a sua oferta mais atrativa. O cliente, quando está vendo um produto que está com um preço promocional, por exemplo, de R$100 por R$80, ele não sabe quando aquele preço vai voltar para os R$100. Então, ele tende a tomar uma decisão mais rápido. Se ele está querendo comprar o produto realmente, ele tende a comprar mais rápido, ele tem o senso do gatilho da urgência, porque se ele esperar para comprar amanhã ou depois, pode ser que o preço volte aos R$100 e aí ele vai perder aquela oportunidade. Então, pelo fato de ter uma oportunidade naquele momento que ele está vendo, que está com preço com desconto, ele tende a aproveitar a oportunidade. Então, esse gatilho de desconto é um dos gatilhos possíveis, né? Na central de marketing tem várias opções que você pode usar ali para deixar a sua oferta mais irresistível, mais atrativa. Então, esse exemplo, né, do desconto é um dos exemplos possíveis para você conseguir, né, vender melhor, ter mais chance de vender no Mercado Livre. Então, você não pode ignorar, você tem que usar a central de marketing a seu favor. E o último ponto aqui, o último erro que te impede de vender no Mercado Livre é você não usar o Mercado Livre Ads. Você precisa, quando começa a vender no Mercado Livre, anunciar, fazer tráfego pago dentro do Mercado Livre. Por quê? No começo você ainda não é relevante, você ainda não tem histórico de vendas, então vai demorar mais para você ficar melhor ranqueado, vai demorar mais para você aparecer bem posicionado nas pesquisas. Para você acelerar esse processo, você vai usar o Mercado Livre Ads, que é você vai pagar o Mercado Livre para o Mercado Livre colocar você em destaque lá no topo das pesquisas. Mesmo que você ainda não tenha histórico, né? Mesmo que você ainda não tenha relevância, quando você paga, você aparece bem posicionado. Então, quando você faz o Mercado Livre Ads, você tem a garantia que você vai aparecer bem posicionado em algumas pesquisas. Você não tem a garantia que você vai vender. Eu vejo muita gente confundindo essa questão do Mercado Livre
Livre Ads achando, entendendo que se fizer Mercado Livre Ads é certeza que vai vender. Não, você fazer Mercado Livre Ads, você garante que você vai aparecer melhor posicionado, você vai ter destaque em algumas pesquisas, mas isso não garante venda. O que vai garantir a venda é o preço do seu produto ser competitivo, o seu cadastro ser um cadastro estrela, onde você consiga realmente ter diferenciais, onde você consiga realmente persuadir o seu cliente, você ter opções de frete, você ter boa reputação. Esses elementos fazem com que você venda. Então o Mercado Livre Ads te destaca e o seu cadastro, o seu produto, a sua oferta faz com que você venda. Então não faz sentido você colocar dinheiro, fazer Mercado Livre Ads de produtos que você não tem essa otimização que eu falei. Não faz sentido você colocar dinheiro num produto que não está com cadastro completo, que não está com cadastro estrela. Não faz sentido você colocar dinheiro para fazer Mercado Livre Ads de um produto que o seu preço não é um preço atrativo, que não é um preço competitivo, porque se você fizer isso, você só vai perder dinheiro, só vai gastar dinheiro à toa e você não vai conseguir ter bons resultados vendendo. E pior ainda, você pode prejudicar muito a sua taxa de conversão, porque imagina o seguinte, você está colocando dinheiro para o Mercado Livre destacar o seu produto nas pesquisas, então você vai ser visto por muito mais pessoas, você vai receber muito mais cliques. Quando você está tendo muito clique e pouca venda, a sua taxa de conversão, ela cai. Então se, por exemplo, 100 pessoas clicaram no seu anúncio, você vendeu 5, você teve 5% de conversão, que é uma conversão boa. Uma conversão entre 2 e 5% é uma conversão bem legal. Agora, se, por exemplo, 200 pessoas clicaram e eu tive uma venda, eu tive 0,5% de conversão, né? 200 pessoas viram o meu anúncio e só uma comprou. 0,5% de conversão. Então, quanto mais pessoas eu levo para um cadastro que é ruim, para um cadastro que tem baixo potencial de vendas, mais eu prejudico a minha conversão. Eu vou ter muita gente acessando e pouca gente comprando. Com a taxa de conversão baixa, eu vou perdendo relevância no algoritmo orgânico. Quando eu estou pagando, eu vou aparecer porque eu estou pagando. Mas se eu parar de pagar, se eu parar de fazer Mercado Livre Ads, o algoritmo do Mercado Livre vai ver que a minha taxa de conversão acumulada naquele anúncio, ela tá horrível. Então eu prejudiquei o algoritmo a me ranquear bem de forma orgânica, ou seja, de forma natural, sem eu estar pagando. Então você fazer Mercado Livre Ads da forma errada, sem estratégia, vai prejudicar muito o seu cadastro, vai fazer com que a sua taxa de conversão fique pior. E você tendo uma taxa de conversão pior, uma taxa de conversão ruim, vai ficar muito mais difícil você aparecer bem posicionado, vai ficar muito mais difícil você se tornar relevante no algoritmo, né, de forma orgânica, e dessa forma você não vai conseguir ter sucesso vendendo no Mercado Livre, beleza? Bom, se você quiser ainda mais nossa ajuda, a gente tem nosso curso, né, o Mapa do Mercado Livre, onde a gente mostra pra você o passo a passo para você começar a vender no Mercado Livre do jeito certo, sem ser na base de tentativa e erro. A gente mostra tudo que você tem que fazer para começar já na rota do sucesso. E o preço para você ter acesso ao curso atualmente, ele tá um preço extremamente acessível. É um preço realmente para te ajudar a começar do jeito certo, beleza? O link para você ter acesso ao curso tá aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como contribuição. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.